Pensamentos acelerados? Medo? Não pira. Administra. Vem comigo. Saia da caixa. Medo é uma sensação desagradável de insegurança desencadeada por uma percepção de perigo, seja essa percepção real ou imaginária. Cientistas dizem que medo se resume em uma democracia neural, onde um neurônio percebe aquele alerta do medo, que é insinuado pelo cromossomo 5, né, que é quem mais estimula o nosso organismo a reação do medo. Então esse neurônio, quando percebe que é um risco, que é um alerta, que é um perigo, seja ele real ou imaginário, ele reúne os outros neurônios e ele tenta convencer todos aqueles outros neurônios que sim, o nosso corpo está passando por um perigo, por um momento arriscado. E isso vai desencadeando no corpo a sensação de medo. Quanto mais neurônios, o nosso neurônio mais sensível àquele cromossomo 5 conseguir convencer, maior será a sensação de medo. Medo começa por uma informação. A informação ela chega ao nosso consciente e ela, da forma que ela é administrada, ela desce para o nosso subconsciente e vai desencadear essa sensação de medo. Porém, nem todo medo vai causar em nós essa sensação de terror. Por exemplo, cientistas dizem que os primeiros sintomas de medo é a prudência, é o alarme, é a cautela. Esses são os primeiros sinais de medo, só que esse não é um sinal negativo. Quando uma criança ela não tem noção de perigo, ela se lança numa piscina profunda, uma piscina funda, sem ter medo nenhum. Ela nem percebe se está ou não com boia, ela não percebe se o pai e a mãe estão perto, ela simplesmente se lança. Mas depois que ela sofre algum danos com isso, engole um pouco de água, toma um susto, então o alarme é despertado dentro dela. Então, a partir daquele momento, aquela criança, ela gera um tipo de medo. É o medo do alarme, da cautela, da prudência. É um medo que vai livrar ela do mal. Uma criança, quando vai atravessar a rua, ela não se importa se está vindo carro ou não. Ela acha que ela está segura o tempo todo, ela não tem noção do risco. Mas uma vez que ela percebe que aquele carro que está vindo correndo pode bater nela, pode feri-la, pode até matá-la, uma vez que ela tem consciência do perigo, então ela começa a tomar aquele susto, a ter aquele alarme e até sim um medo protetor daquela situação. Então a cautela, a prudência, esse alarme, ele não é perigoso. Ele não é danoso para nós, é só uma forma de proteger o nosso corpo, proteger a nossa vida. É uma reação do nosso organismo para nos proteger. Mas nós temos que estar bem perceptível para analisar a nossa vida e ver, é simplesmente uma prudência? É simplesmente uma cautela? Ou eu já mudei o lado da balança? Ou eu já desequilibrei as coisas? Ou eu já tornei uma ansiedade? Ansiedade sim. É um medo perigoso. Ansiedade vai gerar a SPA, a síndrome do pensamento acelerado. E agora como é que vai ser? E agora como é que será? E vai começar a fazer você mudar a sua respiração, vai deixar os seus músculos mais tensos, você vai ficar inquieto, pessoas perdem até o sono. Então a ansiedade ela já é danosa. Já é perigosa. E essa ansiedade ela pode desenvolver um pânico e até um terror. Ela pode chegar no nível mais profundo do medo. E é isso que nós temos que ter cuidado. E tudo está aqui, em nossa mente. Sabe, como nós pensamos acerca das circunstâncias, está diretamente ligado a como vamos nos comportar diante dela. Por exemplo, se eu mostro a você um copo de água que tem água pela metade, você vai pensar, esse copo está meio cheio? Ou você vai dizer, esse copo está meio vazio? Se você tende a dizer que está meio vazio, então seus pensamentos estão voltados sempre para o lado negativo da situação. Toda circunstância, ela tem dois lados. Isso é polaridade.
Você pode acompanhar esse assunto em um outro vídeo. Mas toda circunstância tem os seus dois lados. O lado positivo e o lado negativo. Não existe problema nenhum que você não possa tirar uma lição positiva dele. Então o problema está como você coloca o seu foco, o seu olhar nesse problema. Se você olha para o problema e você procura o lado positivo desse problema, então você não vai deixar que o medo venha te sabotar. Você não vai mergulhar nesse medo, mas você vai se levantar e você vai enfrentar esse medo. Por exemplo, se a vida te entrega um limão, você pode fazer uma limonada. Uma limonada em um tempo de calor, ela cai bem. Algumas pessoas dizem assim, eu quero viver livre de pepino. Ninguém me coloque para descascar pepino, para descascar abacaxi. Elas estão falando de problemas. Mas como é bom quando nós passamos pelos problemas e ficamos mais fortes, mais sábios. Como é bom ter pensamentos já construídos acerca de resolução de problemas, a um ponto que você se torna conselheiro de pessoas, a um ponto que você não foi destruído pelo problema, mas agora você tem a habilidade para ajudar outras pessoas. Um dia eu ouvi uma frase que dizia assim: se Deus não te deu força, capacidade para destruir esse problema, então Ele vai te dar graça, a habilidade para você administrá-lo. E no final dizia assim, não pira, administra. Então se você não pode resolver um problema, não é por isso que você vai deixar o medo tomar conta de você. Ao invés de pirar, você vai administrar essa circunstância. Sabe, nós podemos controlar as informações que entram em nosso consciente. O nosso consciente, ele absorve tudo que dá a ele, mas nós podemos controlar. Nós podemos dizer, não, isso aqui você não vai guardar, isso aqui você não quer. Nem todo pensamento que vem para você é um pensamento bom. Às vezes são pensamentos âncoras, pensamentos que te puxam para baixo, que te aprisionam. Tem pensamentos que são pensamentos balões, que te levanta, que te anima, que te impulsiona a perseverar. Então você precisa discernir quais são os pensamentos que têm chegado até você. Queridos, nós somos um ser trino. Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Eu posso te provar que você é um espírito. Quando você vai em um enterro, quando você vai em um velório, você olha para aquele corpo morto ali em cima e geralmente alguém ou várias pessoas olham para aquele corpo e dizem, fulano se foi. Era tão bonzinho, mas se foi. Só que o corpo ainda está ali na sua frente. E o que é que se foi? Quando alguém diz fulano se foi, o que é que se foi? O espírito. O corpo está ali e aparentemente você não viu nenhuma decomposição ainda. O processo já começou, mas você não percebeu. Então, quando você diz fulano se foi, você reconhece que fulano não era aquele corpo. Fulano não é essa aparência. Fulano é quem estava por dentro. É o ser espiritual, que tem uma alma, que são pensamentos e emoções. Só que as informações que entram para a nossa alma, elas precisam dos 5 sentidos naturais. Elas precisam desse corpo. O que você vê, o que você ouve, o que você pega, o que você sente. Então, esses sentidos vai trazer para dentro uma informação. E você pode dizer, não, isso aqui não fica, não, isso aqui não fica. Você pode decidir não ver o que você está vendo, porque você tem o controle em suas mãos. Você pode decidir não dar ouvido, ainda que você tenha escutado, você pode não absorver aquilo. Você pode decidir o que entra no seu consciente. Tá? Você é o controle, você é o guardião das suas emoções, você pode. Mas uma vez que a informação entrou no seu consciente, se você misturar a emoção com ela, ela desce para o seu subconsciente e ela vira um paradigma. Paradigma é uma fortaleza, é um pensamento que para você é tão verdade que você não tem como substituí-lo por outro, a não ser que você faça uma reprogramação mental, que não é algo da noite para o dia. É algo que requer educação, exercício, perseverança, onde você vai tirar uma crença e colocar outra no lugar.
Mas então você pode controlar. Eu não quero que essa informação desça para o meu subconsciente. Eu não quero que ela tome conta da minha alma. Eu não quero que ela estimule a eu andar em medo. Então como é que eu faço? Eu vou reprogramar a minha mente, se já tem uma crença nela, ou então eu vou proteger a minha mente. Certa vez um homem disse que um passarinho pode até sobrevoar em nossa cabeça, mas ele pousar e construir um ninho vai depender da minha escolha. Um passarinho pode sobrevoar em minha cabeça e ele pode até largar uma caca no meu cabelo. Sim, eu não tenho como impedir isso. Mas ele pousar e construir um ninho depende de mim. Então, um pensamento ruim, ele pode chegar à minha mente. Mas eu deixar esse pensamento se construir até o final da cena vai depender de mim. Então, quando vier uma informação negativa, seja ela através de alguém, através de uma reportagem, ou através de um pensamento que parece ser seu, mas é uma seta maligna. Então, quando vier esse pensamento negativo, você pode se levantar e dizer, opa, eu decido não absorver isso. Como? Colocando a emoção correta. Ao invés de pensar que o seu copo está meio vazio, você vai pensar que está meio cheio. Ao invés de ficar meditando sobre o problema, você vai meditar como você vai ficar quando esse problema passar. Quando você pensa como vai ser o resultado positivo dessa situação, você libera uma emoção dentro de você como se você já estivesse do outro lado do problema. E essa emoção vai fazer com que o seu subconsciente absorva esse pensamento da forma correta e vai te livrar do medo, da ansiedade. Sabe quando você se expõe a alguma informação? Quanto mais você se expõe a ela, mais você absorve. Então você tem que decidir não se expor a informações negativas. Tem pessoas que dizem assim, eu ouço tudo porque eu não quero ser alienado. Mas sabe, queridos, quanto mais você se expõe, por mais que você acha que você é inteligente o suficiente para se expor e não absorver, mas sempre você absorve alguma coisa. Porque quando alguém vai para o sol, mesmo que use proteção fator 70, sempre há uma queimadura. Ela pode não se queimar tanto, mas vai haver um bronzeamento. Por menor que seja, há um bronzeamento. Então, por menor que seja, você sempre vai estar absorvendo um pouco do que você ouve. Então, se você quer absorver aquilo, se exponha cada vez mais. Se exponha sem proteção. Tire as barreiras. Mas se você não quer absorver aquele pensamento, coloque barreira contra aquilo. Não se exponha tanto. O máximo que você puder se proteger, faça isso. Se proteja de informações negativas. Você não pode ser coitadinho e poderoso ao mesmo tempo. Você precisa escolher se você quer ser vítima da situação ou se você quer dar a volta por cima. Você vai enfrentar o desconforto da mudança. Ou então você vai ficar enfrentando o tempo todo o desconforto de permanecer como está. Então se levante, enfrente o medo. Quando alguém tem medo de escuro, essa pessoa precisa enfrentar o escuro e descobrir que debaixo daquela cama não tem ninguém. Que naquele lugar sombrio não tem ninguém. Que o bicho-papão não existe. Então se levante, enfrente o medo, não deixe ele tomar conta do seu ser. Seja prudente, sim, tenha cautela, sim, mas não deixe que isso torne uma ansiedade, um medo, um pavor. Sabe, não importa qual seja a circunstância que você está enfrentando, tudo passa. Tudo tem prazo de validade. E você vai sair desse problema muito mais forte do que você entrou. Não tenha medo. Enfrente o medo. Você é corajoso e vença os seus limites. Bye, bye. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo.